Torcida gritando, time sem vergonha. É importante a gente dar uma resposta logo, independente. Temos um contrato, quando o presidente ou a direção quiser mudar, muda. Um jogo que não teve nada demais. O torcedor foi pra cima do jogador mesmo, tá certo. O Danilo vai disputar a Copa do Mundo, falar isso? A gente dá uma resposta logo, independente de ser outra competição. E o Paquetá, e essa declaração também vai jogar a Copa? Apesar da derrota, a gente sabe da dificuldade que foi. Os caras pressionaram o Leonardo Jardim na coletiva, vocês vão ver aí. Sinceramente, eu vou ser extremamente honesto. É assim, primeiro... E o que acontece hoje no Flamengo é absurdo. Nada como uma despedida temporária do Flamengo. Boa, você entrou, enfim, fez o gol, o time venceu por 3-0. Quanto o Flamengo estava precisando desse resultado hoje? Cara, acho que vencer é sempre importante. A gente sabia que hoje a gente atingiria uma marca, talvez, não sei como ficou os outros jogos da liderança de toda a competição, que faz a gente decidir os jogos do mata-mata em casa, então isso é uma vantagem. E a gente conquistou isso, então muito, muito feliz pela vitória, pelo gol, e é isso. Voltar a fazer gol no Maracanã, Libertadores, o quanto mexe com você? Cara, é uma emoção sempre marcar com essa camiseta. As coisas têm acontecido bem, o time tem jogado bem. Apesar da derrota, a gente sabe da dificuldade que foi jogar com um jogador a menos. Mas a gente já virou a chave, já venceu hoje. E agora é descansar, sábado tem mais um jogo. Antes de pensar em Copa, mesmo estando fora, botar na torcida para que os companheiros façam um bom jogo e ganhem os 3 pontos. Obrigado, boa Copa. Bruno, a gente sempre fala assim, a geração 2019 segue colocando comida na mesa do Flamengo, né? Mais uma noite mágica de Libertadores, um jogo que estava bem difícil. Cara, feliz pelo gol, pelo jogo. É claro que você jogar contra uma equipe que não tem pretensões nenhuma no campeonato é bem mais fácil para eles do que para nós. Porque a gente tem que impor o ritmo, temos que fazer as jogadas que a gente treina, finalizar, marcar, correr mais do que a gente corre para poder fazer os gols. E graças a Deus, no segundo tempo a gente foi feliz e fizemos os gols que a gente precisava para poder sair daqui com a vitória. A 24 gols pela Libertadores, terceiro maior artilheiro. E agora também o Flamengo, líder, muito provavelmente vai conseguir essa liderança geral. O quanto é importante, desde 2019 você disputa a Libertadores, o quanto é importante, de repente, conseguir essa primeira colocação geral? Olha, acho que a importância é porque é o Flamengo que está ali na primeira colocação. A gente sabe que chegar em primeiro geral é muito difícil, mas o objetivo quando a gente começou a Libertadores lá em Cusco era fazer o máximo de ponto possível e até o primeiro geral, que já era uma situação que a gente já queria e imaginava no decorrer da Libertadores. E graças a Deus fizemos o máximo de pontos. Agora é secar esses outros times aí que estão perto da gente para que a gente consiga sagrar em primeiro geral. Valeu, Bruno. Agora segue para a Copa do Mundo, ainda tem mais um desafio para o Flamengo no sábado. O quanto aquele jogo do Palmeiras deu uma impactada hoje e o quanto hoje pode dar uma impactada no jogo contra o Coritiba? Era importante a gente dar uma resposta logo, independente de ser outra competição. É o mesmo grupo, é no nosso estádio, com a nossa gente. E é importante a gente manter essa sinergia, a gente demonstrar que o resultado de outro dia foi um resultado atípico pelas condições do jogo e que a gente está firme e forte na nossa trajetória. Obrigado, Anil. Fiscal, fala rapidamente sobre as questões envolvendo o último jogo, expulsão. Rapidinho! Um jogo que não teve nada demais. Na verdade, o Flamengo só jogou quando entraram Paquetá, Pedro e Samuel Lino, né? Ali o Flamengo começou a jogar. Agora, um jogo que pelo menos serviu para o Flamengo ter a melhor campanha geral da primeira fase da Libertadores,
Com isso, o time vai sempre decidir em casa, no mata-mata. E um jogo que serviu também para acabar com aquele clima pesado antes da partida contra o Curitiba, que é a última antes desse período aí da Copa do Mundo. Porque o Flamengo precisa vencer o Curitiba no Maracanã. O Flamengo vai sem 10 jogadores, tá? Além dos jogadores que estão nas seleções, o Jorginho também vai ficar fora, porque sofreu uma fratura no dedão do pé no jogo contra o Palmeiras. Então o Flamengo que pode ter aí 10 desfalques num jogo fundamental para não deixar o Palmeiras distanciar ainda mais. E aí o Flamengo pelo menos garante essa melhor campanha geral na primeira fase e também garante um clima melhor, porque o clima estava muito pesado, torcida gritando, time sem vergonha, vaiando o time antes de saírem os gols. Pelo menos agora o Flamengo vai com um clima mais tranquilo para um jogo que é muito importante. É muito importante que o Flamengo vença o Curitiba no Maracanã para ir para o período da Copa do Mundo sem uma distância tão grande do líder Palmeiras. Presta muito atenção que agora vem a entrevista do Leonardo Jardim e você vai ver o que está rolando dentro do Flamengo. Sinceramente, eu vou ser extremamente honesto. É assim, primeiro, o Jorge é uma pessoa das minhas relações. Ainda bem que eu sei que ele vai, porque ele já me informou. Já o convidamos para ir ao Ninho connosco para almoçar. Depois a situação é a seguinte, eu com esta idade já não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus, eu já não vejo fantasmas, porque eu sei o que é que acontece quando temos êxito no clube, somos queridos. Se você for falar ao Al Hilal, que o último campeão da Liga dos Campeões foi eu em 2021, os adeptos vão me querer, ou no Mónaco, nos últimos 40 anos o único campeão fui eu, também acontece a mesma situação. E sou uma pessoa muito desligada desse tipo de stresses, porque no futebol temos um contrato, quando o presidente ou a direção quiser mudar, muda, e não há stresses nenhum. O futebol é uma coisa tão simples que não vale a pena criar fantasmas nem criar situações que possam acontecer. Eu vivo o futebol no dia a dia, tento fazer o meu melhor, mas com certeza que às vezes existem coisas que têm que acontecer e que vão acontecer, e não é por eu estar a perder tempo a pensar nisso que deixarão de acontecer. Por isso estou muito tranquilo com o Jorge, com qualquer outro treinador do futuro. Quando eu não servi para o Flamengo, é com a mesma cara que eu entrei, com a mesma cara que eu vou sair. Eu sinto muito bem, tranquilo. Mas essa pergunta não tem que ser para mim, tem que ser para quem dirige o clube, não é para mim. Para mim, eu sou uma pessoa muito tranquila em relação àquilo que eu faço. Dou sempre o meu melhor em todos os clubes que eu trabalhei. Tento sempre procurar os maiores êxitos, tento ser profissional, tento dar o meu melhor. A partir daí, já saí de clubes a ter bons resultados. Já saí de clubes porque eu queria sair. E já saí uma vez porque tive maus resultados. E na vez que eu tive maus resultados, fui no Mónaco em 2018. O presidente é um dos meus melhores amigos. E eu disse a ele, pai, é melhor você me mandar embora, com esta equipe e não consigo dar conta do recado. Por isso, acho que isto tem mais exteriores, mídia, essas coisas todas, os blogs, essas coisas todas. Pessoalmente, isso não me afeta não, e fico satisfeito de ele vir cá me visitar e estar um pouco connosco, porque a gente às vezes tem trabalhado, eu estava na Ásia, ele estava no Brasil, estava na Europa, temos andado em lugares diferentes e temos uma oportunidade de bater um papo e falar um pouco. E aí, nação, que baita pressão que rola no Flamengo. Mesmo vencendo por 3-0, primeiro tempo horrível, inclusive, o Flamengo precisa ganhar do Curitiba. Então, assim, imagina um cenário que o Flamengo tropeça, o Palmeiras ganha, abre ainda mais pontos na tabela de classificação. E os caras já estão pensando em Copa do Mundo, óbvio, né? Tem muitos jogadores que estão ali. E a preocupação da galera vai muito em função de Danilo e Alexandre. O Paquetá melhorou. Não é aquele mesmo Paquetá que a gente estava acostumado, jogava no futebol inglês, que chegou até a ir muito bem no futebol italiano. Não é o mesmo. Mas assim, ele melhorou. Se for para a seleção ou não, eu não convocaria, mas assim, o Ancelotti levou, não tem discussão, vai estar lá, a gente tem mais é que torcer pro bom desempenho do Paquetá. Agora, Danilo e Alexandre preocupa muito o torcedor da seleção brasileira, mas muito mesmo, porque assim, o desempenho dos caras estão muito ruim, muito abaixo.
E a gente vê hoje contra um Cusco, cara, que assim, a obrigação dos reservas do Flamengo, dos jogadores que não estavam atuando tanto, era fazer um bom primeiro tempo intenso, um primeiro tempo onde abafasse, não desse espaço pro adversário jogar, e fez um primeiro tempo muito protocolar. Perdeu chance? Perdeu, mas assim, é um Flamengo meio sonso, não tem aquela vontade, não tem aquela garra. Aí entre os titulares, na segunda etapa o nível melhora. Você vê um Pedro, próprio Bruno Henrique, assim, é outro nível, outra qualidade. E dá pra falar que o Paquetá foi bem. Então, uma maior preocupação com quem assiste os jogos do Flamengo e vai ver os caras lá na seleção brasileira é com o Danilo e o Alexandre. Aí o nível é muito mais baixo e causa muito maior preocupação. Agora Botafogo na discussão, hein? O que vocês acham? Vocês estão com medo do Danilo e do Alexandre na Copa? E o Paquetá? Vocês acreditam que ele pode dar a volta por cima de repente e fazer uma boa Copa do Mundo? Vai ser utilizado pelo Ancelotti? Quero a tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.